Aquilo que temo me sobrevém. Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Como mencionei anteriormente, o medo é uma emoção terrível, uma emoção que se concretiza. Jó tinha temores com relação a seus filhos e finalmente chegou a um ponto em sua vida em que viu os seus temores se concretizarem. A Bíblia diz que será feito conosco conforme a nossa fé. Mateus, capítulo 9, versículo 29. Este princípio funciona tanto no sentido negativo quanto no positivo. Podemos receber algo pelo medo, da mesma forma que recebemos pela fé. Certa vez, meu marido e eu contratamos uma pessoa para fazer alguns trabalhos em nossa casa. Ele sempre dizia que tinha medo de disparar o alarme de segurança. Repetimos as instruções diversas vezes, mas podíamos ver que ele ainda não estava seguro. No seu primeiro dia de trabalho, ele ligou o alarme ao sair e tudo parecia estar bem. Mas naquela noite tivemos alguns temporais fortes e alguma coisa fez disparar o alarme às 3 da manhã. A polícia ligou e disse que uma porta estava ligeiramente entreaberta, mas que eles a tinham fechado. Foi preciso ligar para o homem que havia contratado e pedir a ele que fosse verificar. A notícia de que o alarme havia disparado realmente o inquietou. Ele disse: eu tinha medo que isso acontecesse. O medo é simplesmente fé no que Satanás diz. Precisamos nos lembrar que não apenas Deus fala conosco, mas Satanás também. Ele é um mentiroso. João, capítulo 8, versículo 44. E quando acreditamos em suas mentiras, somos enganados, abrindo a porta para que ele opere em nossas vidas. Abrimos a porta para que Deus opere, tendo fé em sua palavra. E abrimos a porta para Satanás operar, tendo fé na palavra dele. Ele coloca pensamentos que não são verdadeiros em nossa mente, mas que podem se tornar reais se acreditarmos neles. Se tivermos medo de não estar agradando a Deus ou as pessoas, manifestaremos um comportamento que nos tornará realmente desagradáveis. O mesmo princípio funciona com a relação à rejeição. Se tivermos medo de ser rejeitados, geralmente nos comportaremos de uma forma que fará com que as pessoas nos rejeitem. Acabamos produzindo aquilo em que cremos. Pelo fato de ser vista como uma figura de forte autoridade, às vezes encontro pessoas que têm medo de mim ou que ficam muito nervosas na minha presença. Eu não faço nada para que elas tenham medo. Elas têm um problema por causa de alguma coisa no passado delas que as deixou inseguras e medrosas na presença de alguma autoridade. Não gosto quando as pessoas têm medo de mim, assim como no caso da minha funcionária, cujos problemas passados geraram tensão no nosso relacionamento profissional. Isso me deixa desconfortável e pode realmente fazer com que eu não queria estar perto delas. O medo que elas têm de mim gera exatamente aquilo que elas tornem. Sei do que estou falando, porque lidei com o mesmo problema do lado oposto. Fui criada em um lar muito desequilibrado, uma casa cheia de violência, abuso e medo. Por ter sido maltratada, desenvolvi um sentimento de que eu era uma pessoa errada e inaceitável.
Sentia vergonha de mim mesma. Tinha medo de conhecer pessoas novas porque temia que elas não gostassem de mim. E com certeza a maioria delas não gostava de mim. Até mesmo aquelas que se tornaram minhas amigas vieram a me dizer mais tarde que não gostaram de mim quando me conheceram. Eu recebi exatamente aquilo em que acreditava.